Oi gente, tudo bem? Eu tô aqui com meu caderninho, com algumas anotações que eu pedi sugestão de alguns temas e vocês me deram algumas sugestões e eu vou tentar aqui falar para o vídeo não ficar tão extenso, um pouquinho de cada um, e desde já agradeço aí a participação e a sugestão. Primeira coisa, uma paciente amiga muito querida me sugeriu que a gente falasse um pouquinho da nutrição infantil. Nutrição infantil é um mundo, né? Mas então eu vou usar o caso dela, ela vai me dar licença aqui, mas ela vai saber que esse exemplo vai ser muito útil pra gente. A gente conversando, ela me perguntou, comentou comigo, né? Na verdade, me perguntou não, ela comentou comigo que o filho dela comia uma quantidade muito boa no almoço e mesmo assim, 40, 50 minutos depois, ele pedia já o lanchinho. E a gente começou a pensar que podia ser algum comportamento ansioso, alguma coisa assim, né? Em função de estar mais em casa nessa época de pandemia. E aí a gente sabe também que não é incomum, né? Pelo contrário, é comum a gente descontar, né? E querer ter como o alimento como forma de prazer. Mas aí a gente conversou e viu que não é o comportamento, não é o perfil da criança. E aí a gente continuou conversando, aí ela falou, eu dou 2 horas depois desse almoço. Eu falo pra ele, não filho, vamos esperar 2 horas pra gente poder dar o lanchinho, que agora você não tá com fome, você acabou de almoçar. Aí a gente conversando, ela falou assim, Fernanda, mas é porque eu acho que ele fica doido pro lanchinho, porque é a hora que eu dou o docinho pra ele. Eu falei, aí tá o ponto. E a gente suspeitou então que ele queria o lanchinho logo depois do almoço, porque ele tinha a vontade de comer o doce, e aí ele queria, ela não permitia que ele comesse esse doce após o almoço, porque acreditando, né gente, que isso fosse o melhor para ele, porque a gente tem que lembrar que tudo é muito individual, né? Não dá para eu falar que o melhor do doce é depois do almoço ou depois da janta, ou que vai ter doce ou que não vai ter doce. Eu não consigo, como nutricionista, colocar isso de forma universal, não. Eu acredito na individualidade a todo tempo. Então, ela acreditando que isso fosse o melhor para a criança, agiu dessa forma e até aí ela estava seguindo o conhecimento dela, o que ela sabia. E aí a gente pegou e começou a refletir. Eu sugeri a ela, falei, poxa, vamos tentar dar o docinho dele depois do almoço? E aí ela falou assim, tá, vamos tentar, eu vou perguntar pra ele. E aí essa semana ela me contou que funcionou. Que aí após o almoço então ela dava esse docinho pra ele, que não era nada demais, algo realmente só pra matar esse paladar dele, que ele gosta de doce, né? E ele come muito bem, enfim, esse doce ele totalmente adaptável, é totalmente permitido dentro da dieta da criança, que é uma dieta saudável. De novo repetindo, isso é individual, ok gente? Não dá pra dizer que nem todo mundo pode comer e nem todo mundo não pode comer. Não acredito nesse tipo de nutrição. E aí, enfim, elas permitiu um docinho para ele depois do almoço. O que vocês acham que aconteceu? A criança parou de pedir o lanchinho da tarde. Por quê? Pois como o doce era após o lanchinho da tarde, ele acabava de almoçar, queria o doce, ele não tinha mais isso, porque ele só queria o lanchinho da tarde por causa do doce. Olha que coisa simples, mas que coisa legal da gente refletir. Então a gente conseguiu aí identificar o desejo da criança, a gente conseguiu individualizar. E aí uma coisa que eu sugeri a ela, que com criança a gente não chantageia não, tá gente? A gente ensina. Aliás, deveria ser assim com adulto também, né? Mas com criança principalmente, que a gente subestima às vezes, né? Então eu falei pra ela que como às vezes ele tinha alguma resistência para comer algum colorido de verdura e de legume, eu falei pra ela, negocia com ele, explicando que quando a gente come saudável, quando a gente come verdura, legume colorido, a gente pode comer uma besteira, que essa besteira ela não vai nem fazer cosquinha na gente.
Porque a gente está comendo tão bem que uma besteira não vai ter um valor maior. Ela não vai ser mais importante do que um arroz, feijão, uma verdurinha, uma leguminha e uma proteína. E eu acho que assim foi feito e assim ela conseguiu ter esse benefício. Ficaram todos satisfeitos, né? Porque a gente conseguiu incrementar o aporte de nutrientes do almoço dele com verdura e legume, não porque a gente chantageou, dizendo que se ele comesse isso, ia comer o doce. Mas por quê? Se ele comesse mais saudável, esse doce que por vezes isolado não poderia ser tão saudável, ele seria inócuo para aquela criança naquele momento, porque ele tem uma refeição anterior que o beneficia muito em nutriente. Bacana, né? E aí seguiu a vida. E aí a criança não seguiu mais com comportamento ansioso de chegar o momento dele comer o lanchinho dele para que ele pudesse comer o doce. Uma coisa simples, né? Mas que às vezes a gente precisa de ter essa leitura individualizando, porque se a gente colocar, como eu digo, toda criança ou todo adulto dentro do mesmo balaio, isso pode, isso não pode, gente, que chatice. Não é possível que vocês tenham todo dia a mesma fome, todo dia a vontade de comer a mesma coisa, que vocês no café da manhã tenham a mesma fome de segunda a sexta, que vocês no almoço tenham a mesma fome de segunda a sexta. Ninguém tem, né? E mesmo que vocês tenham a mesma fome de segunda a sexta, vocês têm naquele momento da vida. Vocês não têm isso em outro momento da vida, porque a vida muda, né? O tempo inteiro ela está mudando, o tempo inteiro a gente está com horários diferentes, estamos fazendo coisas diferentes, temos emoções diferentes, estamos vivendo situações diferentes, situações de estresse, situações de, enfim, de outras situações emocionais, afetivas, que refletem na nossa fome, né? Que a gente fala, que eu gosto muito desse tema, como estudante de psicologia que sou, inclusive, não sei ainda nada, mas estou aí tentando batalhar para que eu consiga, que a gente consiga interagir mais sobre o tema, mas que a gente já sabe, né? Pelo meu conhecimento empírico na troca com os meus pacientes, que a gente sabe que essa fome emocional, ela influencia a todo tempo. Então eu achei muito bacana, né? Uma criança ensinou pra gente, não é bacana? Com isso eu acho que fica a individualidade do momento. Isso não significa, né, que vai ser assim o resto da vida, não significa que vai ser assim daqui a 2 meses. Não sei, nós vamos avaliando, nós vamos vendo, a criança também vai mudando, as necessidades nutricionais também dela vão mudando e a gente vai acompanhando. Esse foi um tema muito legal que ela me sugeriu e eu peço licença para contar isso, mas eu acho que ela vai permitir que a gente compartilhe pra gente aqui, nos auxiliarmos. Um outro tema foi sobre o cansaço. Então, às vezes, isso também foi que eu acabei de ter agora com uma paciente minha, eu também pedi licença para ela pra gente falar sobre isso, e ela me manda algumas fotos que eu peço para ela, para eu ter uma ideia de como está a qualidade nutricional dela, e ela tem me mandado foto de todas as refeições dela. E eu tenho visto que ali faltam alguns nutrientes. Não caloria, ok, gente? Caloria é uma coisa, nutriente é outra. E a gente tem como emagrecer pensando apenas em calorias. Mas a gente tenta associar o emagrecimento à saúde. Aliás, a gente tenta colocar o emagrecimento como uma consequência da saúde. Então, eu observando as fotos dela, eu não estou vendo caloria, né? Eu estou vendo a qualidade do nutriente dentro das necessidades que ela tem. Porque eu sei as necessidades que ela tem, inclusive de liberação de hormônio, que alguns alimentos modulam isso, que eu acho que é um tema que a gente pode falar lá pra frente, que modula o nosso humor, por exemplo, liberam neurotransmissores, que são muito importantes para esse nosso bem-estar. E eu observo, então, que a gente não tem tanta qualidade nutricional assim para esse bem-estar. Caloria, ela vai até emagrecer, mas não quero que emagreça nessa qualidade. E aí, ela acabou de me mandar uma foto, e aí eu falei, tá faltando aí, né, os coloridos, a qualidade não tá tão bacana, essa semana não foi tão boa, né, assim, só fazendo um lembrete para ela. E aí ela falou assim, tô muito cansada, não tenho conseguido fazer, tô com dificuldade de cozinhar um brócolis, tô com dificuldade, tô muito cansada.
E eu peguei e falei para ela que às vezes esse cansaço ele pode ser secundário a essa má qualidade, que eu gosto de falar assim também, ver se vocês faz sentido para vocês. Quando a gente vai a um posto de gasolina, a gente vai abastecer nosso carro. Nosso carro pode ser flex, né? Então ele pode ser álcool, gasolina, gás. E quando a gente vai abastecer, o frentista ainda pergunta qual tipo de gasolina a gente quer. Então eu brinco que a gente tem gasolina comum, aditivada, e sabemos também que temos adulterado, né? Então o que a gente precisa? De uma qualidade, de uma gasolina aditivada. E aí quando a gente está muito cansada, a gente tem às vezes preguiça, né? Preguiça é uma palavra pejorativa, não seria isso. A gente não tem aquela disposição para fazer, por exemplo, brócolis, como ela disse, e aí come uma comida não tão colorida, não tão rica em nutriente, vai ficar difícil eu ter essa gasolina aditivada e eu ter disposição para que eu faça minhas refeições. Então o que eu estou querendo dizer com isso é para a gente pensar que às vezes o cansaço que eu estou em fazer alimento, se a gente conseguir dar uma vencida ali um pouquinho, uma melhorada, esse nutriente desse alimento ele vai me dar bem-estar físico e também hormonal para que eu consiga me sentir melhor e mais disposta. Porque, de novo, olhar o alimento só como fonte calórica é um desperdício muito grande. O alimento é vida, o alimento é qualidade, o alimento é humor, o alimento é afeto, o alimento é emoção, o alimento é bem-estar. E também caloria, mas é inclusive e não exclusive. Então vamos ter esse olhar acolhedor com a comida, vamos tirar esse olhar julgador aonde uma criança não pode comer X ou Y porque tá dito que não pode. E aí quando a gente olha esse não pode para aquela criança ou para aquele adulto, ele vai ter comportamentos subsequentes que não vão ser tão bacanas para ele, né? Como a criança que queria logo fazer um lanchinho depois do almoço. Olha que malefício que a gente teria se a gente não tivesse entendido e escutado essa criança, né? Essa história de achar que eu tô dentro da minha caloria, então eu posso comer um prato com baixo em nutriente, vitamina e mineral, não. Preciso de todos esses nutrientes para me manter com disposição, para manter bem minha qualidade de vida. Nós não queremos emagrecimento a qualquer custo, a qualquer preço. Nós queremos qualidade de vida, nós queremos disposição. O alimento ele é uma fonte de nutriente maravilhosa, né? É dele que a gente coloca a nossa gasolina, que a gente consiga colocar uma gasolina aditivada pra gente. A gente merece a gasolina premium, é essa que a gente quer. Nós vamos chegar com qualquer gasolina, mas a qualidade da gasolina é o que vai determinar como eu vou chegar. Esse é o meu recado de hoje. Eu tenho mais aqui no caderninho, mas eu acho que o vídeo ia ficar muito extenso. Aceito mais sugestões e logo eu faço sobre as outras perguntinhas, tá bom? Espero ter ajudado um pouquinho e agradeço muito a ajuda de vocês. Se cuidem com uma gasolina aditivada. Lembrando que nutrição não é só caloria, comida não é só engordar ou emagrecer. Nem existe um padrão que cabe a todos e a todos. Não existe dieta universal. Existe dieta individual. O que cabe a mim aquele momento da minha vida. Que amanhã pode não caber mais. Que amanhã pode aquilo não ser tão bacana para mim. Mas que hoje tem que ter a minha identidade, a minha individualidade e atender as minhas necessidades nutricionais. Obrigada. Cuidem-se. Corpo, mente e espírito. Até a próxima.